Livro Crescendo em Graça, capítulo 13, Crescendo na Graça. Yenitsa Eloá. As duas mulheres sorriram uma para a outra e suspiraram em sinal de satisfação, depois de tirarem as rosquinhas do forno. Elas moravam numa casa antiga, cujas janelas davam para a praça. Pela aparência humilde da morada, ninguém podia imaginar que eram donas de uma pequena fortuna. Afinal de contas, moravam sozinhas, poucos saíam e não viajavam nem compravam nada que chamasse atenção. Sua única distração era sentar perto da janela e falar da vida dos vizinhos. Yenitsa Eloá e Salma eram duas solteironas. Boas pessoas, mas vítimas da avareza. Irmãs gêmeas, cinquentonas e de cabelos grisalhos. Preparavam muita comida gostosa, embora para elas houvesse um encanto especial em fazer um tipo de rosquinha de polvilho, cuja receita lhes fora deixada pela mãe. A mãe também lhes deixara muitos livros de receita. Entre esses livros estava adormecida uma Bíblia, que nunca fora aberta, ainda que, presumidamente, as duas fossem umas boas católicas. Na tarde em que aconteceu o que vou narrar aqui, tinham uma lata cheia de rosquinhas recém-saídas do forno, bem tostadas e crocantes. O aroma enchia a casa, os olhos de Enitsa ora fitavam a lata de roscas, ora a rua. Neste exato momento, aconteceu um incidente que lhe chamou a atenção. Um garoto pequeno, aleijado e maltrapilho, brincava tranquilamente na praça, saltando de um lado para outro com sua muleta. Outro adolescente maior e meio gordo observava o menino ao mesmo tempo que comia uma maçã, sentado em cima de um mourão. De sua janela, Yenitsa observava a cena. Em um dado momento, viu que o garoto maior ofereceu a maçã, que havia comido até a metade, para o garoto. Você quer? O menino estendeu a mão, mas então o jovem jogou a maçã na lama e começou a dar gargalhadas. Yenitsa ficou indignada. Como um raio, saiu de casa e, furiosa, bateu no gordinho com sua sombrinha. Depois convidou o menino para entrar em casa e lhe ofereceu as deliciosas rosquinhas de polvilho. Mal sabia Yenitsa Eloá que aquela tarde mudaria o rumo de sua vida. A partir daquele dia, ela e sua irmã jamais seriam as mesmas. Salma viria a morrer de desgosto alguns meses depois, triste e amargurada por não entender a loucura da irmã. Yenitsa ficaria só. O que teria acontecido naquela tarde em que Yenitsa defendeu o menino? Misteriosos são os caminhos de Deus, estranhas são as formas como ele age para chegar à vida de uma pessoa sincera. O menino, então sentado à mesa da cozinha, já comia a 15ª rosquinha, sem tirar os olhos dos livros. Que livros são estes? Perguntou cheio de curiosidade. São livros de receita, meu filho. Todos eles? Sim, todos. Bem, nem todos. Tem um deles ali que não é de receitas. Como é que você sabe? Eu conheço. Um desses livros é a Palavra de Deus. Palavra de quem? De Deus. É a Bíblia. Eu conheço esse livro. O garoto se levantou e, saltitando com um pé, foi até a estante, tomou a Bíblia em suas mãos e a mostrou. Salma, desconfiada, tricoteava um suéter na sala. Atenta ao diálogo, observava por cima dos óculos o que estava acontecendo na cozinha. Como é que você sabe que esse livro é a Bíblia? Perguntou Yenitsa. Minha avó lê histórias da Bíblia para mim todas as noites, antes de dormir. Você mora com sua avó? Sim, ela já deve estar até preocupada comigo, por isso eu tenho que ir. Muito obrigado pelas rosquinhas. O menino se levantou, mas antes de chegar à porta e sair, virou-se para Yenitsa e advertiu. A senhora deve ler a Bíblia, porque ela somente ficar ali parada junto com outros livros de receita não vai servir para nada. E se foi, feliz e apoiado em sua muleta. Esse poderia ter sido um incidente sem muita importância. No entanto, a partir daquele dia as coisas não foram mais as mesmas. Yenitsa começou a ler a Bíblia, mesmo contra a vontade de Salma. Logo, as discussões começaram. Essa Bíblia não é católica! É um livro protestante que eu só não queimei por respeito à nossa mãe, esbravejava Salma. Este livro pertencia à mamãe? Ela o lia de vez em quando. Ora, então não pode ser mal.
Talvez não seja, mas deixe-o onde está. A cada advertência da irmã, a curiosidade de Enitsa aumentava. E à medida que lia o polêmico livro, ela se assustava com as verdades que descobria. Os conflitos aumentaram ao ponto que elas deixaram de se falar por vários dias. Yanitsa aproveitava os dias de silêncio para continuar com suas descobertas. Não demorou muito para que encontrasse a verdade do sábado. Um dia se atreveu a seguir uma de suas vizinhas, a quem observava passar por todos os sábados ali, com a Bíblia na mão, em frente à sua casa. Salma, a irmã contrariada, se dirigiu à paróquia para reclamar com o padre. Aos prantos ela suplicou que advertisse a sua irmã por causa dos seus maus caminhos. Deixa tranquila, minha irmã. Que mal lhe vão fazer? Mas a Bíblia que ela está lendo é uma Bíblia protestante. Querida Salma, todas as Bíblias são iguais. O incidente ocorrido na tarde em que as irmãs tinham assado as rosquinhas mudou completamente a pacata vida daquelas duas gêmeas. Duas vidas que até então estiveram unidas, então se separaram. A alegria e a felicidade de suas descobertas invadiam o coração de Enitsa, enquanto a dor da amargura consumiam os dias de Salma, que faleceu em alguns meses, vítima de um câncer. Em seu leito de morte, Salma se negou a falar com a irmã. Foram poucas as palavras que trocaram. Você me trocou por essa Bíblia, traindo a fé da nossa Santa Mãe. Tente entender-me, não diga mais nada, não quero ouvir você. E então descansou. Yanitsa chorou a ausência da irmã, embora a esperança da ressurreição trouxesse alívio à sua dor. Toda a igreja esteve presente no cemitério no dia do enterro, cantando e dizendo-lhe palavras de conforto. E foi essa demonstração de amor que confirmou sua decisão de se batizar. Foi assim que Yanitsa começou sua jornada cristã. A princípio, uma simples curiosidade despertada por um menino pobre. Depois, a descoberta de verdades por muito tempo ignoradas. Então, a oposição da irmã. Tudo isso manteve seu interesse pelo estudo da Bíblia, que resultou finalmente em seu batismo. Ninguém, no entanto, continua o mesmo ao aceitar a Jesus. O Evangelho transforma. Paulo diz: Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e os pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso está escrito em Efésios capítulo 2, do verso 1 até o verso 5. No caso de Yanitsa não podia ser diferente. A graça transformadora de Jesus começou a lapidar seu caráter, cujos principais defeitos eram a fofoca e a avareza. A irmã havia falecido? Que faria agora com o dinheiro que ficara só para ela? Sua primeira prova de fogo foi o dízimo. 10% de tudo que tenho? Ela quase desmaiou. No entanto, era uma mulher sincera e permitiu que o Espírito a guiasse a pastos verdes e águas tranquilas. Certo dia encontrou esta situação inspirada. A glória do Evangelho é ter ele base no princípio de restaurar a raça caída em imagem divina. Por uma constante manifestação de beneficência, essa obra começou nas cortes celestiais. Ali, deu Deus aos seres humanos uma prova inequívoca do amor que a eles nutre. Amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O dom de Cristo revela o coração do Pai, testifica que, havendo empreendido nossa redenção, ele não poupará coisa alguma que seja necessária para completar a sua obra, ainda que seja algo muito precioso. O espírito de liberdade é o espírito do céu. O abnegado amor de Cristo é revelado na cruz, para que o ser humano pudesse ser salvo. Deu ele tudo quanto possuía, e em seguida deu a si mesmo. A cruz de Cristo apela para a beneficência de todo seguidor do bendito Salvador. O princípio ali ilustrado é dar,
dar e dar. O princípio dos mundanos é adquirir, adquirir, e assim esperam conseguir felicidade. Mas levado a efeito, em todos esses aspectos, o fruto é miséria e morte. A luz do Evangelho que brilha da cruz de Cristo reprova o egoísmo e anima a liberdade e a beneficência. Não deve ser um fato lamentável o haver cada vez mais perdidos para dar. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 254. A leitura dessa citação lhe despertou 1000 emoções. Sua confiança, como também a de sua falecida irmã, sempre estivera depositada no dinheiro que guardavam. Elas tinham aberto uma conta num banco de uma cidade distante, para que ninguém soubesse nada sobre o dinheiro que possuíam. A cada mês, ao verem o saldo de sua conta, elas acariciavam o extrato bancário e, abraçadas, pulavam de alegria. Porém, todo aquele dinheiro não passava de simples números. Elas não sabiam o que era felicidade. Então, acabava de ler: os princípios dos mundanos é adquirir, adquirir, e assim esperam conseguir felicidade. Mas, levado a efeito em todos os seus aspectos, o fruto é miséria e morte. Yanitsa havia permanecido na miséria e sem esperança por muitos anos. A vida que tinha vivido não era uma vida autêntica. Ela vinha arrastando sua triste existência para um amanhã desconhecido e amedrontador. Mesmo já batizada, sua única preocupação era com o seu comportamento. Ela era a primeira a chegar à igreja, tinha mudado por completo o seu regime alimentar, devolvia fielmente os dízimos e jejuava todos os sábados. Mesmo assim, o sentimento estranho de que Deus não estava feliz com ela invadia a alma. E ela se perguntava, por quê? Até que certo sábado, quando a fome causada pelo jejum não lhe deixava em paz, ela encontrou a seguinte história bíblica. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, Mestre, tudo isso tenho feito, observado desde minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse, Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Isso está escrito em Marcos, capítulo 10, do verso 17 até o verso 22. Por algum motivo que não podia entender, Yanitsa viu a si mesma refletida naquela história. Para ela, a experiência do jovem rico era igual à sua. Ela se esforçava para cumprir tudo o que havia descoberto na Bíblia, mas não estava feliz. Qual era o seu problema? Ela não amava Jesus, desejava amá-lo, mas não o amava. Seu coração amava o dinheiro. Ela ainda não havia passado pela maravilhosa experiência da conversão. O jovem rico fugiu da presença de Jesus e nunca mais voltou. Porém, ela não faria o mesmo. Não agora que sentiu o Espírito de Deus sacudindo a estrutura de seu ser. Nos dias seguintes, foram para Yanitsa dias de muito estudo e meditação. Ao ler o livro do Espírito de Profecia, descobriu uma mensagem para as pessoas que vivem nos últimos dias da história. Vivemos num tempo de solene privilégio e santo legado, num tempo em que nosso destino está sendo decidido para a vida ou para a morte. Despertemos! Os que pretendem ser filhos de Deus, tragam seus dízimos para o seu tesouro, deem suas ofertas voluntárias e abundamente, segundo Deus tem prosperado. Lembrem-se de que o Senhor lhes confiou talentos com os quais devem diligentemente negociar para ele. Lembrem-se também de que o servo fiel não se arroga nenhum crédito. Todo louvor e glória são dados ao Senhor. Tu me entregastes a teu propósito. Nenhum ganho poderia se ter sem que primeiro tivesse havido um depósito. Não poderia haver juros sem o principal. O Senhor adiantou o capital. É dele que vem o êxito no negócio, e a ele pertence a glória. Oh, se todos os que conhecem a verdade tão somente obedecessem os ensinos desta verdade! Por que é que os homens, estando no próprio limiar do mundo eterno, são tão cegos? Não há
por assim dizer, escassez de recursos entre os adventistas do sétimo dia. Muitos adventistas do sétimo dia, porém, deixam de reconhecer a responsabilidade que sobre eles repousa de cooperar com Deus e com Cristo na obra da salvação. Não revelam ao mundo o grande interesse de Deus pelos pecadores, não procuram aproveitar ao máximo as oportunidades que são concedidas, têm se apoderado da igreja a lepra do egoísmo. O Senhor Jesus curará a igreja dessa terrível enfermidade, se esta quiser ser curada. Conselho sobre Mordomia, página 85. Na semana seguinte, Yanitsa fez uma visita à associação local. Ela tinha ouvido falar de um projeto de construção de templos em lugares difíceis de serem evangelizados. Sem dizer muito, ela simplesmente entregou um cheque com mais da metade do dinheiro que tinha no banco e saiu. Por um momento se deteve à porta. Sua figura parecia mais magra do que nunca. Seu rosto não manifestava nenhum tipo de emoção. Era uma mulher diferente daquela que ali entrara. Aparentemente não havia mudado. Continuava pensando que suas raízes eram firmes e que se afundavam com força no terreno de seu coração. Sentia, contudo, de seu corpo, de seu tronco, alguma coisa que tinha se soltado. Algo estivera grudado a seu ser, ficara naquele escritório. Ela, porém, tinha saído completa, inteira, nada lhe faltava. Ao contrário, parecia que sobrava. A paz inundou seu coração. Pela primeira vez sabia o que significava amar. Então, um sorriso lhe iluminou o rosto ao lembrar que o último grande dia revelará tanto a eles como a todo o universo que bem poderia ter sido feito se não fossem eles seguido suas inclinações egoístas e assim roubado a Deus nos dízimos e ofertas. Poderiam ter posto seu tesouro no banco do céu, preservando em sacos que não envelhecem, mas em vez de o fazerem, gastavam-no consigo mesmos e com seus filhos e pareciam temer que o Senhor lhes tirasse um pouco do dinheiro ou da influência. E assim tiveram de sofrer a perda eterna. Contemplem eles as consequências de reter o que é de Deus. O servo negligente, que não põe o dinheiro do Senhor a render juros, perde uma herança eterna no reino da glória. Conselho sobre Mordomia, página 86. Um dia Deus encontrará Yanitsa deformada pela própria história de sua vida, de uma maneira incondicional. Ela o amou e a tomou pela mão e foi lapidando-a de tal como uma pedra preciosa até transformá-la em uma princesa para seu reino. Ela envelheceu em um dia sereno do mês de abril, enquanto o sol derramava sua luz sobre a cidade em uma brisa suave que amenizava o calor do dia. Yanitsa dormiu o sono dos justos. Em seu testamento, deixou tudo o que tinha para aquilo que os líderes da igreja decidirem que seria o melhor para terminar a obra do Senhor. Ao revistarem seus pertences, os irmãos da igreja encontraram esta citação inspirada entre as páginas de sua Bíblia. Que revelações se farão no dia do juízo? Será verificado que muitos dos que se dizem cristãos não têm sido servos de Deus, mas servos de si mesmos. Seu centro tem sido o eu, servir a si mesmos tem sido a função de sua vida. Vivendo para agradar a si mesmos e ganhar tudo de si que podem, tem deformado e amesquinhado as capacidades e forças que Deus lhes foram confiadas. Não tem tratado honestamente com Deus. Sua vida tem sido um longo sistema de roubo. Queixam-se eles agora que Deus dos seus semelhantes, porque não são reconhecidos e favorecidos como pensam que deveriam ser. Mas sua infidelidade se revelará naquele dia em que o Senhor julgar o caso de todos. Ele voltará e então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Naquele dia, os que pensam que Deus aceitará magras ofertas de serviço contra a vontade serão desapontados. Deus não subscreverá a obra de qualquer homem, grande ou pequeno, rico ou pobre, que não seja feita de coração, com fidelidade e visando a sua glória. Mas aos que pertencem à família de Deus aqui embaixo, que têm se esforçado por honrar seu nome, têm alcançado uma experiência que os tornará reis e sacerdotes para Deus, e serão aceitos como servos fiéis. A eles serão pronunciadas as palavras: Bem está, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor, como está em Mateus 25, verso 23. Isso são citações do livro Conselhos sobre Mordomia, páginas 128 e 129.
No dia de seu enterro, do enterro de Yenitsa, a igreja cantou: Junto ao rio cristalino, no país do bom Senhor, reunidos estaremos, como salvos em louvor? Sim, às margens deste rio, na mansão de glória e luz, com os santos cantaremos em louvor ao Rei Jesus. Esse é o hino do Inário Adventista, número 553. Esta é a história de Yenitsa Eloá. A vida cristã é crescimento. Ela é uma filha que cresceu dia após dia na maravilhosa graça de Jesus Cristo. Amém. Bem, pessoal, esse foi o último capítulo do livro Crescendo em Graça. Terminamos o livro. Espero que você tenha gostado de todo o projeto, do audiobook. Estamos estudando qual que é o próximo livro. Gostaríamos de sua opinião. Deixe nos comentários se você quiser compartilhar. Agradeço muito a sua audiência, a sua paciência. Fique com Deus. Se inscreva no canal para mais conteúdo. Deixe seus joinhas se você gostou da mensagem. Um grande abraço. Tchau, tchau.